Aí nessa casa sempre tem aquela história do chamado pesador, né? Isso. Que é aquele que você acorda e não se levanta porque tem aquela coisa segurando suas pernas. E você segura as pernas, segura os braços. Às vezes só segura as pernas. Você já passou por isso? Já, mais de uma vez. Mais de uma vez. Que é isso? Morro de medo de passar, mas porque é chato. E eu digo, não é possível. Eu consegui me sentar. Eu digo, rapaz, como é que pode? Na época, no século XX, no pleno século XX, eu estou aqui sendo assombrado. Com a luz acesa e aquele negócio segurando suas pernas. Bom, pessoal, e hoje eu estou no Engenho Barra, localizado em Escada, inclusive bem pertinho da cidade, numa visão privilegiada, porque ele está no alto de uma colina. Dá uma olhada que luxo essa árvore. Uma acácia florida, dando um charme aí para o nosso vídeo, né? Olha que espetáculo. Gente, esse Engenho Barra é um engenho de 1880, mas, apesar de ser do século XIX, é uma casa já mais nova. Parece brincadeira, né? Mas tinha uma casa mais antiga, que ainda era do século XVIII, mas nem era num lugar dessa, não. Era em outro local, mas era o Engenho Barra, tá? Mas hoje só resta uma fotografia desse local, né? Uma casa também que parecia ser imponente, bonita, e essa aqui já foi feita num estilo diferente. Nós vamos ter a oportunidade de conhecer ela por dentro, por fora. Vamos ter a oportunidade também de conhecer um pouco da história dela, porque a gente tem aqui ainda, está na mesma descendência da família. Olha quem vem atrapalhar o vídeo, ó. Calma. E ele tá meio bravo, gente, ó. Calma. E aqui, esse eu vou deixar, tá? Desse jeito mesmo. Ele veio se estrepar comigo aqui, viu? Ele veio achar ruim comigo aqui. Bom, gente, então vocês vão ter a oportunidade de conhecer isso, inclusive uma capelinha que tem aqui ao lado. Vocês vão ver num voo de drone que lindo que é esse espaço, que é privilegiado. E o detalhe, tá? Vocês vão ter a oportunidade de conhecer o descendente direto, tá? Da mesma família, Luiz Henrique de Albuquerque Bastos. Então vocês vão ter a oportunidade de conhecê-lo, né? E ele apresentando a casa. A mãe dele foi uma pessoa muito emblemática por aqui, uma senhora muito querida em Escada e de pulso firme, uma pessoa assim, sabe? Que tinha essa característica. Ó, tá voltando para... Aí, ó, vai e volta. Ele não tá gostando da gente aqui não, hein? Mas, ó, gente, vamos lá conhecer o interior da casa e também conhecer essas histórias. Inclusive, vocês já devem ter percebido que todo vídeo de Escada a gente conta aí alguns detalhes de lendas da região, porque aqui é muito forte. Já veio gente falar comigo assim, agora você foi para um outro rumo da prosa, você tá falando muito de lenda. Não é, porque eu me apego nas histórias locais. Quando algum morador, algum descendente, alguém me conta essas histórias, eu trago para vocês aqui. E hoje não vai ser diferente. Vocês vão curtir aí mais algumas histórias, algumas verdadeiras, outras lendas, e aí vai da sua crença nisso, né? Mas você vai ter a oportunidade de ouvir mais algumas dessas aqui, tá? Vamos embora pro vídeo, hein? Uma pausa rápida no seu vídeo para te mostrar uma surpresa do Fazendas Antigas para você. Em 2022, fizemos aí o calendário, olha que tamanho, gente. Olha que tamanho, tem que afastar a mão. O calendário do Fazendas Antigas em 2022. Tem o calendário de parede, que é esse grandão aqui, com várias fazendas representadas, e também o calendário de mesa, que é esse calendáriozinho menor. Lindo também. Aqui você tem fazendas de todo o Brasil representadas. E uma novidade para você agora. Para quem está aqui curtindo nosso vídeo, por tempo limitado isso, tá, gente? Por tempo limitado. Corre lá no site agora, fazendasantigas.com, se você quer o calendário. Você vai ver que eu coloquei frete grátis para você. Então corre lá, que é por tempo limitado. Então corre e garante, que eu não sei por quanto tempo vou poder deixar lá. E também porque eu fiz poucas unidades aí desses calendários. Tá vendo aqui? Tem fazendas de todo o Brasil. Ó, uma mais linda que a outra. Então corre lá e garante o seu agora. Corre lá. Vamos continuar o vídeo aí.
E agora, pessoal, estou aqui com o querido Luiz Henrique, que é o senhor proprietário aqui desse engenho e que é cheio de história, vai apresentar um pouquinho para a gente. Senhor Luiz, por favor, se apresente e explica para a gente onde que a gente está, qual o município e que engenho é esse daqui para o pessoal se situar aí. Meu nome é Luiz Henrique, de Albuquerque Bastos, e nós estamos aqui no Engenho Barra, município de Escada. Essa propriedade está na mão da família, documentadamente, desde 1827. Né? Na verdade, o Engenho Barra nasceu com o registro de imóveis que ocorreu naquela lei de 1850, o registro das terras, que era chamado registro do vigário. Nós temos aqui a cópia da primeira declaração do meu tetravô, Antônio Marques de Holanda Cavalcante, registrando esse Engenho Barra, com as limitações e os detalhes de terras e tudo. Exato. Então, do meu tetravô passou para da minha tria-avó e o seu esposo, porque ela era filha do proprietário, recebeu por dote esse Engenho Barra. Depois veio o filho dela, meu bisavô, Aureliano. Depois minha avó, Helena. Depois minha mãe. E agora eu. Rapaz, e ó, a família já é uma família muito tradicional aqui de Escada. E o engenho também, um engenho muito conhecido e muito preservado também. A gente pode ver aqui no interior do casarão ainda mobílias de época. Tem alguma outra estrutura externa, além do casarão, que também é preservado de época? Não, porque essa casa, ela é a casa nova, ela é a segunda casa do engenho. Ela foi construída em 1880. Né? A casa antiga era do século XVIII, mas ficava no final do engenho. O engenho se chamava Barra do Matapiruma, que era um riacho que chegava e desaguava no rio Pujuca e formava uma barra. Então era o engenho da Barra do Matapiruma. Lá é onde foi fundado o engenho. Aqui o engenho não veio, por quê? Porque quando o Barão de Suassuna, que era tio e padrinho do meu bisavô, fundou a segunda usina, a usina Limoeirinho, toda a família teve que parar de produzir a indústria, e passou só a produzir cana passaram a ser fornecedores das usinas do Barão de Suassuna. Então, por isso que não foi trazido nada da estrutura, não montou-se. Ah, tá. Inclusive, essa casa só foi construída por conta do inverno. O inverno aqui é muito rigoroso, as chuvas aqui ocorrem no inverno. Então, atolava até burro. Nem carro de boi passava às vezes. Então, toda a movimentação tem que ser pelo rio. E nem sempre o rio estava em condições de movimento, e é no sentido contrário, da cidade para a Casa Grande. Então, havia muita dificuldade. Então, eles resolveram construir essa casa e ainda mantiveram a outra casa, que depois nós vamos dar uma olhada nas fotos, que é só o que resta, né? E quando eles construíram essa casa, eles passaram a usar no inverno. No verão, se mudavam para perto da fábrica. É mesmo? Era. E essa capela que tem ao lado da sede também é original? Não. Essa capela original porque foi construída não foi construída em cima de outra, nem foi reformada. Sim. Esses engenhos perto da cidade, eles não costumavam ter capela. Eles tinham oratórios. Então, o que hoje a capela abriga, o oratório, minha avó adoeceu e eles fizeram uma promessa que não foi atendida, eu acho que ela faleceu, mas mesmo assim construíram a capela e tiraram o oratório de dentro da casa, de um quarto, para ficar ali na capela. Hoje os restos mortais da minha mãe estão numa urna, as cinzas dela estão ali na capela. A gente mantém aqui perto da gente. Ah, é? Então tá as cinzas de sua mãe, de sua avó também ali? Só a de minha mãe. A de sua mãe. Tá. E essa estrutura que a gente percebe aqui, senhor Luiz Henrique, ela é uma estrutura original? Isso se mantém? Essa casa varandada, com esse estilo? A casa, ela é, como pode se ver, no estilo bangalô. Né?
Por que bangalô, né? Você sabe, né? O estilo bangalô é um estilo vazado, né? Importado, trazido pelos ingleses da Great Western, que quando fizeram isso aí, então surgiram várias casas de bangalô. Anteriormente as casas eram mais fechadas. Aqui a tuberculose, pela umidade, ela matava muito. Então muitos de nós, né, morremos de tuberculose. Nós porque o sangue está aqui ainda, né? Como eu sempre digo. Sou eu o titular do sangue ainda, pelo menos. Então eles construíram, começaram a construir casas vazadas. Todos os cômodos são vazados, por a questão de saúde, de rigidez. Então, ela originalmente era assim, mas ela foi reformada no começo do século XX. Uhum. Por quê? Porque as crianças estavam caindo da varanda. Então, aqui existia uma cerâmica, uma olaria que chamavam. No piso? Não, a olaria você está falando uma fábrica de tijolo. Sim. E foi nessa olaria daqui que fizeram esses cobogóis aí, todos de barro. Ah, tá. E foi meu avô fez o desenho e reformou, botou esses cobogóis. Bacana. E a gente vê a característica da casa, né? Que é essa casa, igual o senhor falou, é o estilo bangalô, né? Bangalô. Até pelo estilo, se você olhar do lado de fora, né? Você vê também que ela imita um chalé, né? Não, o chalé é aquele outro estilo, né? É francês. Que era o chalé era uma casa de caça. O chalé era feito aquela de canto escuro, por exemplo, que vocês devem ter visitado. Sim. Que foi construída por uns ingleses que passaram por aqui, apesar do engenho ser do meu tetravô e pentavô. Era tetra e penta, o barão de Pirangi. Sim. Porque a endogamia era muito grande. Então era parente, ele era pentavô pela minha bisavó. De um lado e de outro. Pelo lado do avô. Então eles construíram aquela casa, mas veja que é uma casa que não tem, só tinha um quarto na época da construção, um quarto e uma cozinha. E era um grande salão, porque era um acampamento, era para usar, era como se fosse um galpão de caça. Né? Será que tinha redes penduradas ali? Devia ter, né? O chalé era assim. Essa não, essa é toda dividida normalmente, os quartos. Eles só são, a diferença é o terraço em U, né? E um terraço interno também. Porque havia a outra que foi construída exatamente nessa planta dessa aqui, que foi a do Barão de Pirangi, que era do outro lado, que foi derrubada, que era do Engenho Firmeza. Também ela tinha a mesma forma. Sendo que a Firmeza, essa aqui eles não fecharam a parte de trás, só com muros e um portão. Tem um terraço interno. Firmeza não. Firmeza eles fizeram o terraço interno cercado de quartos. Todos os quartos davam para um jardim. Uma espécie de um átrio, né? Exatamente. Então esse era o que também caracterizava o estilo bangalô. Bangalô. Olha, a casa é avarandada, que é um charme, né? Pé direito alto também. Aqui a gente tem esses bancos são originais, esse aqui e aquele ali. Dizem que já vieram da outra casa, né? Aí o que é que ocorre? O charme, a riqueza dessa casa não está na construção, está na localização. Então veja, está vendo esse vento? Nós estamos no verão. Sim. Todo mundo está morrendo de calor por aí. Isso é assim, direto. Eternamente ventilado. Né? E olha, gente. Verão. Rapaz, a vista também é muito... Olha que vista privilegiada que tem. Muito agradável. Água com fartura também, porque está na beira d'água, né? Muita água. Então você vê, ela tem um mix aí de... Ela foi construída muito bem escolhida. Muito bem escolhida. A localização dela. Verdade. E aqui, como o vento vem dali, a chuva também. Então quando chove, às vezes a água vem para a parede. A chuva de vento. E esse lado aqui é o lado que, quando se quer conversar na chuva, é o lado protegido. Entendi. Então sempre teve... Esses bancos aí. Quer se esconder, vem para esse lado do terraço. Aí tem que manter uma estrutura para ficar aí. Originalmente ali era algum escritório, alguma coisa assim, não? Não. Esses quartos aqui são os quartos externos, que eram destinados às visitas. Porque os homens, eles não penetravam, os homens estranhos. Só entrava nessa parte íntima da casa, saindo dessas salas para lá, que tem uma portinha ali no meio, só adentrava familiares muito próximos.
os outros ficavam no máximo ali. Tanto é que tinha um protocolo aqui. Qual era o protocolo? Visitas chiques vinham para a sala VIP. Essa era a sala onde era recebido o barão, a Suassuna, os elementos mais... Requintado. Que a turma dava um valor, porque a hierarquia sempre foi muito forte, muito pesada, né? Uma sociedade muito estamentada, né? Ali na outra sala recebiam-se as pessoas de cerimônia, mas menos importantes. As pessoas mais comuns eram no terraço mesmo. É por isso que tinha esse terraço para a chuva. Bastante banco. Para não precisar entrar. Olha só, cara. E os quartos. Os quartos, como não podiam entrar, e eram visitas, e não existiam hotéis, não existiam pousadas, não existia nada, então as pessoas vinham e se hospedavam. Quando você vinha visitar, passava dias. Mesmo sendo parente, ninguém ia para a parte íntima. A casa era totalmente privada. Meu avô, meu bisavô, nunca foram na cozinha. Dizem. Nunca passaram para a cozinha. No máximo, era a sala de jantar. É mesmo? Os quartos. Então, isso aí é uma coisa de... São os protocolos, eram os protocolos. Sim. Né? Eles eram bem servidos, né? Eu acho que sim. Imagino. Mas vamos entrar para conhecer um pouco da casa, que a casa tem história, mas a família também é uma família de muita história, né? E a casa, ela se preserva também no assoalho, como é que tá? Essa parte é toda original? Toda ela continua aí, contando a sua história. Essa aqui é a sala da memória. Sim. Por que a sala da memória? Porque aqui estão os senhores dessa casa. Aqueles, os construtores. Ele era filho do barão de Pirangi, Aureliano de Barros e Silva. Ela era neta do Visconde de Utinga. Era Otília Marques de Holanda Cavalcante. E ele era primo legítimo da mãe dela. Ela era bem mais nova do que ele. Tanto é que ela ficou viúva cedo. Aqui nós temos uma outra fotografia da viúva com seus 4 filhos. Ela já viúva? Ela já viúva, com meu bisavô, Aureliano, agora o segundo, Aureliano Cavalcante de Barros. E as 3 filhas, a de cá, a Amélia, que morreu solteira, e as outras 2, tia Anitta de Cotigi, do Engenho Cotigi, que vocês devem ter passado por lá quando foram para Conceição. Sim. Está até em reforma a casa. Vi. E essa outra era a tia Pânfila, chamada Iaiazinha, do Engenho Moribara, que era um engenho que eles tinham em São Luís da Mata. Entendi. E ela recebeu como dote, e as 2 se casaram também com primos legítimos. 2 irmãs casadas com 2 primos legítimos. Tinha-se esse hábito também para manter na família também a riqueza, né? Porque era muito comum, você via que as pessoas casavam entre si ali, né? Mas não era só por isso, né? Os Acioli-Lins, eu também sou Acioli-Lins por lado de pai e mãe. Os Acioli-Lins, eles diziam que queriam manter a mesma cara. É mesmo? Queriam onde se encontrassem, se reconheceriam. Então existia a preocupação com a imagem. Olha só. Mas existe também a questão que não é hoje politicamente correta, mas nós não estamos falando, né, de anacronismo. O pessoal era muito selvagem, né? As pessoas mal educadas. Então, como é que você ia entregar a sua filha para um desconhecido e ainda com a educação duvidosa? Por isso que essas famílias, elas se casavam entre si. E quando não se casavam entre si, não estavam no mesmo estamento, eles eram alijados do processo, não eram nem recebidos. A família era muito importante. Eu tenho alguns exemplos de um parente nosso que casou-se com uma novinha, porque ficou viúvo. E a novinha, ninguém recebeu mais. Todas as portas se fecharam. Por quê? Porque ela não fazia parte do seu nível. Se chegasse, todo mundo saía. Que isso? Não soubesse que ia, ninguém ia. Foi bocotado. Era uma questão, né? Uma lógica, uma ética familiar. De época, né? De época. Então as pessoas ficavam no seu grupo. Mas tinha um outro problema também, que vocês já devem ter ouvido muito, trabalhado muito isso, que é a questão do sistema dotal. Tinha o patrimônio, você não podia vender. Você usava e gozava, mas não vendia. Mas, ao mesmo tempo, você era responsável
por toda a família que dependia daquilo ali, os parentes, as viúvas, os órfãos. Então você, tanto é que criou-se o termo morgado. A turma diz, fulano é morgado. Não precisa fazer nada, já recebeu pronto. Tudo. Tá. Não precisa fazer nada, descansado. Mas na verdade o morgado, pelo contrário, era o responsável. Não existia o Estado organizado, né? Então você não tinha aposentadoria, você não tinha nenhum benefício. E quem cuidava disso eram os chefes dos clãs e os morgados. Então esse é um ponto para os casamentos também estarem perto. Mas a questão dotal. Se você não tivesse um dote, a moça não tivesse um dote, essas famílias ela não casava. Por isso que você viu uma romaria enorme de solteironas. Produziam muitas mulheres, mas não tinham dinheiro para o dote. Aí ninguém se interessava, não se casava. Eu tenho o caso de uma tia-avó minha, que ela foi noiva. Aí apareceu a figura do dote cruzado. Era quando, por exemplo, dois parentes, eu tenho um filho, você tem uma filha. Então, você tem um casal de filhos, eu tenho um casal. Então, meu filho vai se casar com sua filha, sua filha vai se casar com meu filho. Então, nós dispensamos o dote. Uhum. Então, isso acontecia muito, por isso que se casavam tanto entre parentes. Porque dispensavam as formalidades do dote. E o que era o dote? O dote nada mais era do que um empréstimo para o casal que estava começando a vida. Por que a figura da sogra tão perversa? Porque a sogra vinha morar com a filha, como credora. Ela era dona, você tinha que pagar o dote em algum momento. Então, quando ela estava velha, geralmente o sogro morria. Quem era a sogra. Então, a sogra chegava como coproprietária, porque ela era credora. E a turma tinha que engolir a sogra. Por isso que a sogra tem tanta moral. Era braba, não sei o quê, todo mundo tinha raiva da sogra. E muita gente não sabe mais a origem dessas piadas e tudo. Era daí. Então, por conta disso, desse dote cruzado, que os casamentos, a endogamia era muito forte. Tanto é que Aureliano, que foi filho daquele casal, ele casou-se com a filha de um primo legítimo. Então, era muita proximidade, era muita consanguinidade. Sim. Nos Acciolelins, chegou a piorar muitas coisas. E começaram a nascer, começou a nascer muita gente vesgo, tinha muito zarolho e muita gente esquizofrênica. Quando chegou no meu triavô, a minha bisavó ficou moça e ele disse, começaram os pedidos, porque quando vinha a puberdade, e ele não quis mais casar com parentes. Aí começaram a chover, todos os vizinhos querendo o dote, porque ele tinha 8 engenhos. E ele disse, não, ele era dono do engenho Camaragibe. Aí vinha o pai acompanhado do noivo. Ele sentava, o cara fazia a proposta, aí ele dizia, vou pensar. Nunca dava a resposta, vou pensar, porque para não criar um constrangimento. Aí depois mandava a resposta negativa, né? Ou então mandavam cartas, e ele respondia a carta negando. Até que apareceu meu bisavô, que veio da Mata Norte, que era era neto de um inglês, que era Samuel Hardman. Foi um médico inglês que chegou aqui em 1830, vindo de Liverpool. Lá em Liverpool existe a Hardman Street, que é dessa família, e eles eram donos de uma propriedade chamada Arleton Hall. Aí isso aí está tudo tudo isso foi checado, não é só da história oral. Uhum. Isso aí existe mesmo. Documentado. E ele veio conhecer o mundo, um médico recém-formado, pegou uma virose aqui na Paraíba e não sabia tratar, mesmo sendo médico. Então o que é que ocorre? Foi tratado por um médico português chamado Feliciano Henriques. E ele apaixonou-se, não sei como, de repente, pela filha desse Feliciano, que era Rosa Meira Henriques, e essa casou-se. E esse meu bisavô chegou por aqui, na Mata Sul, e soube que ele comprou um engenho chamado Boca da Mata, e soube que tinha essa moça que estava disponível, e ninguém tinha casado ainda. Aí, soube da história, que não queria casar com um parente, então ele chegou com o filho dele.
Quando ele chegou com o filho, né, um cara bem alto, meio alourado, o filho, por conta da mãe, né? Aí ele veio e a moça baixinha, que bateu na cintura dele, a minha bisavó, Gertrudes Vanderlei, era Gertrudes Aciolina Vanderlei. Aí ela olhou, né, pela veneziana, viu, interessou-se, achou um rapaz, uma mão e tal. Vistoso. Aí eles foram embora, ele disse que ia pensar. Aí chegou para ela, chamou e disse, isso ela contava. Ela morreu com 94 anos. Assim. Aí ela contava, disse, aí ele chegou e me chamou, disse, minha filha, veja, você já me causou problemas demais. Eu já estou intrigado com toda a vizinhança, porque estou negando o casamento. Veio esse rapaz, ele é muito pobre, ele só tem um engenho, está muito aquém da sua condição atual, que é a minha, né? Mas se você casasse, seria para mim um bom negócio. Porque eu preciso continuar com as minhas, né, negociações com meus parentes e o convívio do parentesco, que eu estou sendo barrado nas casas porque estão com raiva de mim. Aí ela aceitou na hora, nova, só tem 14 anos. Oh. Aí aceitou e disse que aí tinha a festa. Ela disse que foi muito feliz, porque quando teve a festa, choveu muito e deu uma cheia, uma inundação no rio que dava acesso à casa. E todos os convidados passaram 3 dias em casa. E ela dançou os 3 dias. Aí ela dizia que as netas perguntavam, e aí, vovó, como foi assim a primeira noite, assim, de núpcias, muito curiosa, né? Aí ela dizia, foi muito inusitada, foi muito boa. Conte como foi. Eu disse, não, a gente dançou, eu dancei com meus primos, nós dançamos muito, porque se dançava, era um baile. E chegou uma hora, seu avô disse, dona, está na hora, já sabe, né? Ela disse, sim, já sei, vamos. Pegou ele pela mão, levou pelo quarto, chegou lá, empurrou no quarto, trancou a porta, voltou e dançou mais uns dias até o povo ir embora. Só foi a pulso, só saiu de casa a pulso, com medo da primeira noite, apesar de já estar preparada para o casamento. Oh. Então, essas são as historinhas que envolvem esse problema do parentesco e essa quebra do casamento entre parentes, né, que aconteceu. Só por uma razão, tinham várias razões. Só um exemplo, né? Isso aí foi um caso. Mas era dentro do mesmo convívio ali, né? Convívio. Aí pronto, esses dois eram primos, tiveram 4 filhos. Essa daqui é minha avó. Ela está na Casa Grande. Ele era sobrinho e afilhado do Barão de Suassuna. As gêmeas, ela e tia Luísa, que é essa aqui, se casaram no mesmo dia. Como gêmeas são gêmeas, tem até de se casar no mesmo dia. É? Não, isso é o que dizem. Eu estou dizendo que eram gêmeas, se casaram no mesmo dia, tudo é essa igual. e essa. Só que não eram univitelinas. Tia Luísa era bem mais alta, vovó Helena era bem mais baixa. Vovó Helena está ali em outra foto. E essa daí? Essa daqui é a irmã mais velha, Maria Amélia, que essa minha avó morreu com 23 anos de infecção puerperal depois do parto de minha mãe. E meu avô casou-se com Maria Amélia, com a irmã, para poder, segundo ele, criar os filhos. O que tinha só eram 2. Casou com ela? Aí casou com essa aqui. Que era irmã? Que era irmã. Aqui a gente tem um conjunto de gomil diferente, ó, bonito. Diferente do habitual aí que eu costumo mostrar. Olha que peça bonita. Isso aí eu também não sei a época. Muito bonito. Mas, aquela foto daquele engenho lá? Sim, esse aqui, ali é o engenho Barra. É o engenho Barra. Ali era o engenho. O antigo. O antigo. E funcionando. E lá em cima era a casa? Lá em cima era a casa. A casa, as senzalas embaixo e o engenho. Pra cá. Então aquela casa lá que não existe mais? Não tem mais nada daquilo ali. Mais nada? Nada. Só essa foto. É um postalzinho que tem. Puxa vida, hein? Isso aí estima-se ser que ano, hein? Isso aí deve ter sido, não sei, foi depois da construção dessa casa. Já foi depois. Em 1880, por aí, essa foto. Não é uma foto tão nova, não. Bom, aqui a disposição... Essa louça também, isso aí foi... Também da família. Da baronesa de Suassuna, foi um presente. É? Foi da baronesa de Suassuna, a de baixo, né? Essa peça, esse conjunto aí. Aqui, ó. Olha que charme.
Muito bonito. Acho que é da Bavária, não é? E a disposição dos cômodos permanece da casa. Sim. Aqui a gente tem essa sala, aqui tem uma outra sala. Aqui tem uma outra sala, essa é uma sala mais... atualmente mais moderna. Mais moderna. Mas com... Essa aqui era chamada a Sala da Natividade. Era a Sala da Natividade. E a ideia de pintar não era vermelha, quem pintou de vermelho fui eu. Uhum. Por quê? Porque ela significa um útero. Aí. Assim, isso é uma concepção minha. Por quê? Porque nasceram aqui meus avós, minha mãe, os primos, todos nasceram nessa sala. Nessa sala? Aquele móvel é testemunho de nascimento de muitas crianças da família. Essa bacia de prata aí, que era justamente água, que não tinha, então era tudo esse conjunto. E é um belíssimo conjunto, né? Um Gomil. Esse aqui é um espetáculo, né? Esse móvel foi testemunho do nascimento de todos eles. Bem antigo, então. E já veio da outra casa. Então, esse aí eu não sei qual é a idade dele, nem como... Esse móvel? Não tenho nem ideia. Mas nitidamente um móvel muito antigo, olha o estilão. Agora, elas nasciam aqui, eu não sei também porquê. Eu acredito que é uma questão de talvez a sala fosse mais saudável do que os quartos para esse tipo de coisa. Sim. Antigamente os quartos deviam ser mais cheios de ácaros, essas coisas, apesar de terem janelas e tudo mais. Mas a sala era mais arejada. Era mais arejada. E um detalhe importante é que quando minha mãe nasceu, aí está no diário de Maria Amélia, a data do nascimento está registrada. Maria Amélia era a irmã mais velha, 2 anos do que a irmã, mas ela não podia ver o parto, porque era moça. Era mesmo? virgem. Aí moças não podiam assistir essas coisas. Isso era uma coisa só para adultos, só para mulheres já, que era para não desestimular. Era para não... para não desanimar. Tinha todo um trabalho. Mas tudo isso faz parte dessa questão hierárquica. Sim, sim. De costumes. Da época, né? De tabus também. Aqui tem um outro conjunto, ó, tem uma mobília bem bonita aqui. Aqui tem um pouco mais rústica. Aí, ó, um outro conjuntinho. Essas peças, pessoal, para quem já acompanha o canal já sabe que eu costumo falar sempre. Você vê, na mesma casa a gente já viu um ali fora, viu um desse aqui, um aqui, porque faziam parte aí do uso familiar e também de uma rotina mesmo da casa, porque banheiros geralmente eram do lado de fora, casas mais novas já tinham salas de banho, mas mesmo assim no quarto às vezes ficava ali um pinico ali, né, para a pessoa fazer urinol, para as pessoas fazerem suas necessidades. E geralmente ficava aí uma bacia, o Gomil, para poder lavar as mãos, fazer a higiene. Então você vê bastante isso daí nas casas por conta disso, né? As que se preservam principalmente, né? E esse piso aqui é original também? Toda essa parte de piso, isso aqui é original. O forro, tudo? O forro também. Olha aí que linda sala. Esse lustre? Não, esse lustre foi... Já foi posterior, mas muito bonito. Tem um ambiente... Tem uns 40 anos, eu acho, talvez é novo. Bem novo. Já é um novo antigo, né? Bem, tá ficando, né? Maduro. Bom, vamos continuar conhecendo a casa aqui, pessoal. Ó, esse forro que a gente está vendo aqui também pertence à casa, já é original da casa. É original. Gente, a casa está muito preservada, muito bonita. Essa madeira é bem... Agora, chama atenção que aqui já não é aquele pé direito tão alto. É alto, mas em vista de outras fazendas que a gente está indo. Sim. E a porta também não. Veja só, a porta é da época dela, de 1880. Sim, você vê as bandeiras, né? Ó. Essas daqui. Essa porta talvez não já tenha sido substituída. Mas essa aqui é original da época. Aí, mas chama atenção, porque geralmente essas portas você não consegue nem encostar na parte superior dela, as janelas são altas. Eu acho que as pessoas eram baixas aqui. Talvez por economia, não sei. O motivo eu não sei, porque tudo isso era feito sob medida, não era encontrado no mercado, né? Eu não entendo. Essa porta também dá para um quarto. Sim, aqui são 2 quartos, então? Aqui é um quarto, aí aqui é outro quarto, que eu fiz agora tem que ser econômico.
com o uso da casa, o melhor, econômico, mais funcional, né? Aham. Aí esse é um quarto de televisão, mas Mais moderno. Não tem nada de... Ali vai para um outro quarto? Ali vai para outro quarto, que era o quarto dela, que a gente preserva como ela deixou. E é interessante que você vê ainda aquele esquema dos quartos, que um quarto saía dentro do outro, né? Sim. Aqui você vê dessa forma. É interessante isso porque tinha também o cuidado. Tinham quartos de filhos que ficavam, que para o filho sair, às vezes tinha que passar para dentro do quarto do pai. No caso do Visconde de Utinga, aquele solar eram todos, né, contíguos, mas com a passagem principalmente das filhas. Ele dormia no quarto e junto tinha o quarto das filhas. As filhas, dos filhos não, os filhos eram outro quarto, né? Bom, e aqui se preserva alguma coisa para dentro? Não, aqui é tudo uma casa comum, porque essa casa... Já foi modificada? Aqui você tem ainda um corredor de fotografias com os parentes de diversas épocas, diversos... Tá. Mais familiares, mais recentes. Familiar. Aqui é um móvelzinho de quarto, ó, antigo, de época. O urinol se guardava aí dentro, ó. Pinico. Exatamente. Tanto esse quanto esse. Tanto esse outro aqui. Antigo. Aqui também seria um quarto. Aí é o quarto mamãe, que a gente preserva como era. Aqui era outro quarto. Aqui era a sala de jantar. Continua sala de jantar. O móvel também é da mesma época. Não, mas é um móvel lindo, hein? Algumas coisas ainda. Esse móvel realmente ele é... Muito bonito. E a mesa de jantar também... Na mesa eu não sei exatamente a época, mas não é... Não, mas não. Isso aqui já tem uma característica mais recente. Mas esse móvel é bonito, de época. Eu acho que da época mesmo você só tem esse móvel. Uma pausa rápida no seu vídeo para dizer que se você estiver precisando de alguma mão de obra para sua fazenda relacionada a pintura de fazenda, a restauração, alguma reforma, se você estiver precisando relacionada a mobílias, o que você estiver precisando, pode nos procurar. Além da descrição do vídeo, deixar o contato, fica aqui também o WhatsApp, 24 988399800. Agora vamos voltar para o vídeo. Seu Luiz, conta pra gente, a casa, o casarão está aqui bem ao lado da capela. Esse casarão aqui, você conhece alguma lenda? Já aconteceu alguma coisa com o senhor? O senhor sabe de alguma história? Que o povo gosta de saber também. Muitas, né? Muitas histórias. É uma casa antiga, né? Onde viveram tantas pessoas. Ela é cheia de energias, né? Que aí cada um nomina como bem entende, como bem quer, dependendo do seu credo. Há mais coisas que a gente não sabe, né, do que a gente sabe. Aí já dizia o filósofo Shakespeare, né? Dizia, tem mais coisas, há mais mistérios da terra do que supõe a nossa vã filosofia. Então, aí nessa casa sempre tem aquela história chamado pesador, né? Isso. Que é aquele que você acorda e não se levanta porque tem aquela coisa segurando suas pernas. E você segura as pernas, segura os braços. Às vezes só segura as pernas. Você já passou por isso? Já, mais de uma vez. Mais de uma vez. Que é isso? Morro de medo de passar, mas porque é chato. Uma das vezes mesmo, antigamente, tinha uma lâmpada que ficava aquela perazinha em cima da cama, que é para você de noite acordar e acender a luz, né, para poder sair. E eu acordei com aquele danado segurando minhas pernas. E eu digo, não é possível, eu consegui me sentar. Eu digo, rapaz, como é que pode, na época... No século XX, no pleno século XX, eu estou aqui sendo assombrado. Com a luz acesa e aquele negócio segurando suas pernas. E você não conseguia mexer com as pernas, passava a mão, não tinha nada. Ele estava acordado, bem acordado. Né? Até quando ia diminuindo, ia desaparecendo, soltava um lado, depois soltava o outro. Que isso? Minha irmã, uma irmã bem arengueira que eu tenho, minha irmã mais velha, era bem antipática, era conhecida. Brigava com todo mundo. Aí ela disse, nas férias, a gente passava as férias aqui, e ela dizia, olha, eu não quero ninguém dormir, naquela época, eu não quero ninguém dormindo comigo, eu vou me deitar nessa cama e vou dormir mais cedo, todo mundo jogando na sala, e ela foi lá deitar. Daqui a pouco ela chega com os cabelos assim em pé. Que foi? Quase não falava, tinha que beber água, aquela coisa toda. Ela se deitou, virou-se para a parede, né? E, de repente, alguém sentou na cama e encostou-se nas costas dela. E ela ficou braba, gritou que não queria ninguém dormindo com ela. Sai para lá, não sei o quê, passou a mão, não tinha nada. Aí pronto. Ela levantou e viu que não era exatamente ela.
E um pouco antes disso, acho que eu tinha uns 10 anos, papai era muito medroso. Engraçado, papai era medroso no negócio de assombração, que só ele mesmo. Aí ele queria que eu dormisse com ele. Ele juntava as camas. Botava a cama junto, então eu ficava na parte inteira de dentro e ele de fora. E ele me acordou. Henrique, pare de andar em cima da cama. Eu disse, eu tinha acabado de acordar. Papai, eu estou dormindo, estou aqui deitado. Aí pronto, nós presenciamos alguma coisa andando em cima da cama. E o colchão afundava. Você sentiu o colchão afundar e você ser roçado, tocado. Que é isso? Como se alguém andasse em cima da cama. Um empregado aqui acordou no meio da noite também, com um pesadelo desse, uma tal de uma toinha, saiu correndo quase nua, gritando, não entrou mais em casa de no outro dia foi embora. Então, veja, mas isso tudo eu não sei exatamente o que é, mas... São fenômenos. São fenômenos. Fato que acontece. Fato que acontece. E o senhor já foi caçar lobisomem, que eu ouvi dizer? A caçada do lobisomem é interessante. No seguinte sentido, eu era muito pequeno, eu tinha uns 10 anos, desde os 8 anos que eu ficava aqui sozinho nas férias. E correu a história de que estava correndo lobisomem. E todo mundo foi aumentando entre os empregados. Antigamente moravam 25 famílias nessa propriedade. E boca em boca e tal, e numa noite de lua cheia resolveram, se reuniram para caçar o lobisomem. E eu não podia perder a oportunidade de caçar também o lobisomem. Estava ali com uma foice na mão para pegar o lobisomem. Eu sei que passamos a noite inteira andando estrada acima, estrada abaixo. Aí mataram um porco, mataram 2 cachorros e mataram um jumento. Nessa noite? Achando que era o lobisomem, porque o lobisomem virava bicho à noite. Aí corria bicho, podia ser qualquer coisa. Então o que passou na estrada foi abatido. Foi morto. Então naquela noite, bicho que corresse na estrada ia deitar. Naquela noite eu tenho certeza que matamos o lobisomem. Agora não sei qual bicho foi. Qual deles foi o lobisomem. Mas o mais interessante é que botavam a culpa num tal de Mané Jacinto. Um cara muito amarelo, esquisito, dizia que ele tinha batido na mãe, aquela coisa toda. Criaram toda uma fantasia em Mané Jacinto. E Mané Jacinto morreu tempo depois, mas foi de hepatite. Então o lobisomem dele, a doença dele não era nada disso. Então ele não morreu no dia à noite, né? Não. Aí, pessoal, aqui agora é a capela, vocês vão conhecer, ó. E tá do ladinho do casarão. A gente consegue abrir uma janela, alguma coisa assim para iluminar? A capela ela é simples e moderna, não é antiga. E esse oratório que é antigo? O oratório é antigo. Por quê? Porque essas casas que ficavam perto da cidade, geralmente as pessoas iam para a missa na igreja mesmo, não tinha capela. Esse oratório era dentro de casa. Minha avó tinha feito uma promessa e construíram essa capela, foi com base na promessa. Se ela escapasse alguma coisa, então tiraram o oratório e virou essa capela. Entendi. Agora, as imagens são antigas, todas. A gente foi recebendo ao longo da vida, ao longo dos anos, tanta gente trouxe uma imagem qualquer, fez uma promessa qualquer para esse oratório, que eu quis reformar e ia jogar fora. Mas depois, como é que eu vou jogar fora as intenções de tanta gente? Não é? Quem sou eu? Aí pendurando ali o que tinha a favelinha de Santos que trouxeram. Tentando melhorar um pouco, né, a aparência. Mas, na verdade, a capela, essa é a urna funerária de minha mãe, está aqui. E a gente mantém ela aqui perto, porque todo domingo eu coloco a televisão aqui, a gente assiste uma missa, já nessa época de pandemia, para manter a tradição. E até é engraçado, né? Pode ser que vocês não acreditem em nada, mas é uma forma de estar perto. Toda vez que minhas irmãs vêm para cá, a gente vem conversar aqui, junto do resto ali dela, porque é como se ela participasse também. Né? Mas aí é coisa só sentimental. Sim. A gente é feito de tudo isso. É verdade.
substituir as telhas por brasilite, por telhas, essas telhas Eternit, né? E para manter a característica da casa, cobriu-se com a telha colonial como era. Ah, então por baixo tem o brasilite. Por baixo, como um forro, porque aí acabaram-se as goteiras, porque eram muitas goteiras e o cupim também acabava com a casa. Foi uma boa solução? Foi uma solução de manter a estrutura, né, sem descaracterizar muito. Nossos cercados aqui, eles são bem ecológicos. Nós não usamos estacas cortadas, são todas cercas vivas e de árvores nativas, de forma que você tem os cercados que são também reservas de árvores nativas. Pessoal, e agora eu estou aqui com Alex Anthony, que é do turismo de escada. Você pensou em turismo aqui, escada, de alguma forma você vai chegar nele. Isso. Querendo ou não. Seu Instagram? Turismo Escada. Turismo Escada. @Turismo Escada. Isso aí. Então, pessoal, ele vai contar aqui para nós um pouquinho da importância agora de uma visão de um escadense, um pouquinho da importância desse casarão aqui, um pouquinho da importância de Dona Narcisa nessa região aqui, né? E alguma lenda que você sabe desse lugar aqui, que você já falou que tem alguma para contar aí. Então, gente, nós estamos aqui no Engenho Barra, né? Estamos do lado aqui da segunda Casa Grande do Engenho Barra, que data de 1880, né? É uma casa bastante importante para o município de Escada, por ser os descendentes do Barão de Pirangi, né? E de diversos outros barões que compõem a árvore genealógica da família, né? Então, nessa casa aqui, além de estar bastante preservada, né, ela tem algumas peculiaridades. Uma das é a presença aqui de Frei Damião. Frei Damião esteve aqui na década de 30, né, assim quando ele chegou da Itália, né, e hoje Frei Damião é venerado santo, né? Então é algo muito importante saber que um santo já esteve nessa casa, né? E além disso, aqui bem recente, a história de Dona Narcisa. Dona Narcisa era a proprietária aqui do Engenho Barra, que é a Nasceu aqui, né? Que é a mãe do Dr. Luiz Henrique, e ela teve uma contribuição enorme para o município de Escada. Ela que foi uma das fundadoras do Lions Club aqui do município. Lions Club é um clube de ação social, né? É um clube filantrópico. E ela construiu a sede, né? Ela fazia trabalhos sociais aqui. Ela trabalhou muitos anos como enfermeira voluntária. Ela deu aula, né, aqui também de forma voluntária. Ela fundou o clube de futebol, fundou colégios, né? Ela foi uma das primeiras mulheres escadenses também a dirigir automóvel, que era algo muito raro naquela época, né? Então essa casa tem bastante história, né? Porque ela viu a cidade nascer. Nós estamos aqui documentadamente no Engenho Barra desde 1827. Esse engenho já pertencia a Paula Francisca. Como ela chegou aqui, isso aí a gente não sabe, ninguém me falou, já faz algum tempo, 1827, né? Mas a gente sabe que era nessa casa que ela morava. Esse aí é o Engenho Barra Velha. Então, a Casa Grande em cima, né, no alto, ela era uma casa tipo fortaleza, porque era para se defender justamente dos índios, né, e dos ataques em geral. Ela não tinha nenhuma janela nem porta nos lados e só tinha porta lá, uma porta só na cozinha que descia para o rio. Tinha uma escadinha que ia até perto do rio. Ao lado tinha um terraço. Esse terraço foi desmontado e hoje é o sobrado que tem aqui na Casa Grande, na segunda Casa Grande. Aquele sobrado, ele era o terraço dessa casa, que ficava lateralmente. Embaixo você tem as senzalas e o engenho funcionando. Tudo que resta desse conjunto é essa foto. E pegou o engenho fumegando, tá vendo? Ele estava em produção. Chegamos ao final desse vídeo, pessoal. Esse foi o Engenho Barra. Espero que vocês tenham gostado. Quero agradecer aqui o senhor Luiz Henrique, que nos recebeu aí, abriu as portas de sua casa, contou a história de sua família, curiosidades, muita coisa bacana. Obrigado por ter aberto as portas aí para mim, Paulo Vitor, e para nós dos Fazendas Antigas, né? E Alex também, que está nos acompanhando aí, né, nessa rota aí. O senhor quer deixar uma palavra para o pessoal, tanto para o projeto também que a gente está fazendo? O senhor fica à vontade.
Boa tarde, sejam bem-vindos sempre que quiserem nos visitar. Aí, ó. Alex, quer deixar uma palavra aí do pessoal? Sim, para agradecer, né, sua participação, sua vinda à escada. Isso enaltece nosso município. E você está divulgando, né, o nosso turismo, as belezas que a escada tem, né? Com o Dr. Henrique, ele é patrimônio vivo de escada, né? Ele é a memória dos escadenses, né? Isso aí. Então aqui essa casa, ela preserva muita história e é bom divulgar, né? Mostrar a história do nosso município. O Dr. Henrique é uma referência nesse assunto. É isso aí. Obrigado, pessoal. Se inscreve no canal, deixe seu like, manda aí uns comentários pra gente, compartilhe o vídeo e até a próxima. Hein? O site e a loja estão no ar, pessoal. E agora você pode aproveitar e conferir fazendas por visitação, hospedagem, eventos e ainda de quebra, conferir a nossa loja com produtos exclusivos. Corre lá e garante o seu.